né? E nós vamos continuar o estudo sobre a excelência e sobre filhos e filhas na fé amanhã. Amém? Então, hoje vai ser uma noite um pouco diferente. Aqui nas nossas Bíblias, em Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Tem sido uma bênção. Vamos dar uma salva de palmas para o pastor Carlos e para a pastora Meire, que tem feito um excelente trabalho. Cada líder que está aqui, cada filho e filha da casa, Deus te abençoe. Amém? Comida maravilhosa, tempo maravilhoso aqui na presença do Senhor. E eu creio que Deus irá fazer coisas extraordinárias. E já está fazendo. Amém? Ele irá fazer infinitamente mais do que nós temos pedido ou imaginado. Amém? E também o louvor, o som, tudo. Vocês têm feito um excelente trabalho. Muito obrigado pela recepção e a hospitalidade de todos, em nome de Jesus. É um texto bem conhecido, eu creio que já ministrei essa palavra várias vezes, pelo menos umas 40 vezes nos últimos 20 anos de pregação. E a palavra do Senhor é eterna. Repita após mim: a palavra do Senhor é eterna. Então, se for pregar, Billy Graham dizia isso, para pregar a palavra de Deus, João 3,16, ele pregou pelo menos umas 300 vezes no tempo que ele teve na terra, e ele só melhorou depois de 100 vezes ministrando a mesma palavra, João 3,16, literalmente. Então, a palavra do Senhor você pode ministrar várias vezes, que ela não somente ela é eterna, mas ela é viva e eficaz. Amém? É muito importante. E olha só, diz assim a palavra do Senhor. Eu creio que Deus já está falando que tipo de igreja que nós somos. Vocês são filhos, vocês são filhas. Você carrega a excelência. Amém? Você carrega o amor de Deus, a graça, o amor, a misericórdia, a compaixão de Deus. E eu creio que quem já foi tocado pelo Espírito Santo nesse final de semana já? Amém? Glória a Deus. Amém? Vamos continuar. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Diga para o irmão do outro lado: vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Amém? E estava anoitecendo. Olha só, Jesus está dizendo: vamos para o outro lado. E deixando a multidão, olha só, você está deixando a multidão. Eles o levaram no barco assim como estava, e outros barcos também o acompanhavam. E levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram de clamar: mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Olha aí, ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Antes de começar a ministrar, isso aqui é apenas uma introdução. Nós vamos estar lendo o capítulo 5 de Marcos. Mateus foi escrito para os judeus. Repita após mim, diga judeus. O Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos, diga romanos. O Evangelho de Lucas foi escrito para os gregos, diga gregos. E o Evangelho de João foi escrito para o mundo inteiro. Por isso é fácil compreender e entender quando nós começamos a ler o Evangelho de João. E eu recomendo sempre às pessoas que estão começando na fé a começar lendo o Evangelho de João. E é interessante aqui no capítulo 4, fala no finalzinho aqui, fala sobre uma grande tempestade. Talvez você está vivendo uma tempestade de dívidas, de saúde, no seu casamento, na sua empresa. Talvez você está vivendo uma tempestade no seu processo de imigração. Talvez você está vivendo uma tempestade até mesmo aqui nesse campamento. Você está fugindo da cidade, fugindo de Edmonton, porque tem algo ali que está tirando a sua paz. Eu não sei se isso é para você ou é para mim, mas não importa. O importante é que Deus, Ele está passando contigo durante essa tempestade. Jesus estava dentro do barco. Repita após mim: Jesus estava no barco. Fala para o irmão do seu lado: Jesus está no seu barco. Jesus está no seu barco. E é interessante porque ali naquele momento, Jesus dorme no meio da tempestade, no meio de uma luta. Parece estranho, parece muito estranho. Porque Jesus já sai, já anoitecendo, e não é normal pegar um barco e ir para o meio do mar, atravessar o mar no meio da noite. Não é comum, não é normal. Eu imagino os pescadores que estavam ali, Pedro, Tiago e João e André, olhando para ele, tipo assim: meu Deus, o que o Senhor está fazendo? Mestre, o que o Senhor está fazendo? Mas Ele está no comando das nossas vidas. Ele tem direção, presta atenção.
Mas nós temos que entender que tempestade começa a surgir em nossas vidas. Talvez nós começamos com essa tempestade, nós somos o problema e nós causamos tempestades. Ou talvez é o diabo que se levanta, pastora Meire, com tempestade para testar a nossa fé, ou até mesmo nos perturbar. Mas há tempestade que o próprio Deus permite. E você vai começar a discernir por esses dias qual tempestade que você está nele. Talvez você plantou essa tempestade. Talvez o diabo está te tentando, ou talvez Deus está te provando. O que importa é quem está contigo na tempestade. Levanta a sua mão direita, eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus está no meio da tempestade. Deus está no meio do teu barco. Diga graças a Deus. E ele começa a dormir. Ele começa essa tempestade dormindo. Querido, quando você já fez de tudo, já orou, já jejuou, já louvou, já adorou, já fez o que você pode fazer, se entregou, rasgou seu coração, Deus às vezes permite que nós passamos por momentos difíceis para que nós venhamos descansar na presença dele. Quantos estão entendendo? Levanta a sua mão. No meio da sua tempestade, Deus quer que você dorme, Deus quer que você descansa, Deus quer que você entregue a ele os seus problemas. É interessante que os discípulos eles fazem o contrário. Em vez de copiar, Tiago, em vez de copiar o Jesus, eles começam a reclamar, eles começam a murmurar, eles começam a ter medo, eles começam a preocupar e falar: meu Deus, o Senhor não importa, mestre, o Senhor não importa que nós vamos morrer, o Senhor não importa que vai acontecer isso com nós. O que vai acontecer? Imagina, marinheiros, não eram marinheiros de primeira viagem, eram pessoas adultas, pessoas que entendiam, muitos deles pescadores, e sabendo o que era o mar, mesmo assim eles temeram. E o que Jesus faz? Ele se levanta, presta atenção, ele se levanta no meio da tempestade e diz: aquieta-te, aquieta-te. Olha que interessante. E olha para os seus discípulos: por que vocês têm medo? Talvez você está aqui nessa noite e precisa ouvir essa palavra de ânimo, essa palavra edificadora para a sua vida, para falar assim: ei, por que você tem medo? Vocês não têm mais fé? Não tenho mais fé? E eu acho interessante a resposta. Presta atenção, eu vou começar a ler o capítulo 5 sem entender o contexto. Diga contexto. Existe tempestade para mostrar o que você deve fazer, porque há desafios do outro lado da margem. Há desafio do outro lado. Diga para o irmão que está do seu lado: existem desafios do outro lado. Alguns de vocês saíram de Toronto, de Montreal, do Brasil e vieram para cá. Vieram para Edmonton sem saber o porquê Deus te trouxe para Edmonton. O propósito está sendo revelado nessa noite. Diga amém. O propósito está sendo revelado na qual Deus colocou no coração do pastor Carlos e da pastora Meire para plantar essa igreja. Existe um propósito muito maior do que você imagina. Esse propósito tem a ver com Jesus. Esse propósito tem a ver com almas que serão ganhas aqui, ganhado aqui, nessa cidade. Diga amém? Nessa província. E muitas vezes nós não entendemos o meio. Por que nós estamos passando por essa tempestade? É para nós pôr em prática tudo que nós aprendemos. É para nós pôr em prática toda a teoria nos estudos bíblicos, lá no Brasil, nos montes, nas madrugadas, aquelas lutas que você passou em Toronto. Aquelas lutas que você passou talvez no Brasil, não sei de onde você está vindo. Eu conversei com pessoas aqui de São Paulo, de Santa Catarina, de Minas Gerais. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, amém? Deus te abençoe. Conversei com alguns flamenguistas aí, uns palmeirenses, meu Deus do céu, e alguns cruzeirenses, alguns atleticanos, amém? Poucos santistas, olha aí, poucos santistas. Mas o que importa é que Jesus está no barco. O importante é que Jesus está no comando. Importante que Jesus sabe do que exatamente o que ele está fazendo. Mas existe um propósito, diga propósito. Propósito no meio da sua tempestade. Eu ainda não dei o título dessa mensagem, eu vou dar daqui a pouco só para você entender, porque às vezes Deus não dá o título no início, Ele dá o título no fim. Às vezes você entende o porquê você está no Canadá, ou porque você está aqui em Alberta, ou em Edmonton, logo alguns anos depois, talvez 10 anos depois, talvez 20 anos depois, talvez 30 anos depois, nós não sabemos o propósito. E o propósito é revelado a nós. E aqui no capítulo 5 vai definir para a gente o porquê da tempestade. Existia uma alma, diga uma alma, do outro lado que precisava de Jesus. Escute, olha só. Existia uma alma do outro lado, em Gadara, que precisava de Jesus. Talvez você veio para Edmonton achando que ia ganhar dólar. Talvez você veio para Edmonton achando que você ia ser cidadão canadense. Ou acontecer alguma coisa, casar, ter filhos. E não tem nada errado com isso. Mas tem um propósito maior. Diga para o irmão que está do seu lado: tem um propósito maior. Tem um propósito maior porque você está aqui. E às vezes é por causa de uma alma. Olha só, é interessante. No capítulo 5, vamos ler Marcos capítulo 5, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E eles atravessaram o mar e foram para a região
dos Gerasenos. E quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo, presta atenção, um espírito o quê? Veio dos sepulcros ao seu encontro. Olha aí, o propósito sendo revelado. E esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhes haviam sido acorrentados pés e mãos, mas eles arrebentaram as correntes e quebraram os ferros dos seus pés. Presta atenção, olha que interessante. Os discípulos estavam andando com Jesus, mas não entendiam o propósito. Muitas vezes você está andando com Jesus, mas não entendendo o propósito na qual Deus te chamou nessa terra. Presta atenção, a religião não segurava esse homem. Os fariseus e saduceus não conseguiriam segurar esse homem. Ninguém conseguiria segurar esse homem. Olha o que a Bíblia diz. E eu acho interessante, pastora Meire, a resposta dos discípulos. Quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Você pode estar andando com Jesus, mas não conhecer realmente quem é Jesus. Os discípulos estavam andando com Jesus, mas não entendiam que ele era o Filho de Deus. Diga, Filho de Deus. Chamava ele de mestre, mas ainda não chamava de Filho do Altíssimo, ou Messias, ou Salvador, ou até mesmo Deus em carne, Emanuel, Deus conosco. Às vezes você está andando com Jesus, diz que você entende, você fala que você entende, que você conhece, mas na realidade você não tem ainda experiências com Jesus. Não tem problema, Ele vai te revelar nessa noite. Diga amém. Ele vai revelar qual o propósito que Ele te chamou. Ele estava treinando os discípulos. Repita após mim, diga treinamento. Diga capacidade. Ele estava capacitando os discípulos para o ministério de libertação, o ministério de cura, o ministério de amor, de graça, de redenção. E ele precisava tirar eles da zona de conforto. A Bíblia diz, queridos, que Jesus tirou eles da multidão e foi atrás de Henrique, uma alma. A Bíblia não diz isso, mas tem um ditado popular que diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Isso não é bíblico, mas é um ditado popular. Diga amém. E é verdade, porque Jesus, ele se importa com pessoas. Ele passou por Samaria, ele passou por Jericó. Como que ele conquistou Jericó? Através de uma prostituta chamada Raabe. E ali, aqui em Gadara, ele encontra um homem. Olha o que diz, vamos continuar lendo. Quando estão prendendo alguma coisa, levanta a mão para os céus aí. Diga, glória a Deus. Olha o que diz, olha só. Esse homem vivia nos sepulcros, versículo 3, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhes havia sido acorrentados por pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés, e ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, olha só, noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas, e quando ele viu Jesus de longe, ele correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? E agora eu começo a minha mensagem. Olha só, olha que interessante. É engraçado que um gadareno, um demoniado, conhecia quem era Jesus mais do que os próprios discípulos. Os discípulos reconheciam ele até como mestre, mas ainda não chamavam ele de Filho do Altíssimo. Mas um demoniado, ele já tinha visão espiritual para reconhecer quem era Jesus. Eu venho aqui falar para você aqui nessa noite, que eu já fui do mundão. Quem é do mundão? Quem já foi do mundão aí? Levanta sua mão aí. Presta atenção. No mundão não existe pessoas que estão 100% demoniadas o tempo inteiro. Existem momentos de lucidez. Repita após mim, diga momentos de lucidez. Há momentos que esse homem, eu creio que o diabo pegava ele e levava ele para o sepulcro. Mas há momentos que eu também creio que Deus levava ele para os montes para falar com ele. Ele tinha momentos de lucidez. E é naquele momento que ele gritava por ajuda: Jesus, se o Senhor existe, Deus, se o Senhor existe, fala comigo, me liberta, me cura. Eu me lembro que minha avó era missionária, meu avô presbítero da igreja pentecostal Deus é Amor. Quem lembra dessa igreja? Quem conhece essa igreja? Do missionário Davi Miranda. Eu lembro que eu clamava no meio da balada: Deus da minha avó, Deus do meu avô, me salva. Se o Senhor existe, ou se você existe, me salva. Eu preciso de salvação. Eu acredito que há momentos na vida, como esse gadareno clamava por ajuda. A nossa alma clama por ajuda. A nossa alma precisa de Deus. Quantos precisam de Deus nessa noite? Levanta sua mão. Todos nós aqui precisamos de Deus. E no momento de lucidez, ele clamava por ajuda e parecia que ninguém o ouvia. Mas Jesus estava ouvindo ele do outro lado. Jesus está ouvindo a sua oração.
Levanta sua mão e recebe aí. Jesus está ouvindo a sua oração, a minha oração. Eu não sei o que você tem passado. Talvez você não é como o gadareno. Talvez você é como esses discípulos. Talvez você é como alguém nesse cenário. Não sei qual alguém, mas eu já fui todos nesse cenário. Os discípulos, o gadareno. Meu Deus, a única pessoa que nós não somos parecidos ou precisamos ser é como Jesus. É interessante como ele é perfeito. Ele sabe o momento certo para discipular, para ensinar os seus discípulos. Do mesmo jeito ele estava treinando os seus discípulos. Ele estava preocupado com uma alma. Era necessário passar por Gadara. Repita após mim, é necessário passar por Gadara. É necessário passar por Edmonton. É necessário passar por Alberta, pelo Canadá. E não é para fazer o que você quer fazer. É para fazer o que Deus quer que você faça. Diga amém. E olha o que diz a palavra. Olha só. Versículo 6. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Olha só, o diabo estava usando a boca dele. Pois Jesus lhe tinha dito: sai desse homem, espírito imundo. Versículo 9. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Olha a resposta: meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Presta atenção. Quando os demônios, aquelas legiões quando Jesus pergunta para eles qual o seu nome e os demônios respondem, legião, o que quer dizer isso? É que o reino das trevas é organizado. O reino das trevas não tem competição, presta atenção. No reino das trevas existe hierarquia. Não é como os discípulos entre eles brigavam entre eles. Tinha competição, tinha rivalidade. Pedro, Tiago e João estavam lutando. Quem vai sentar na direita? Quem vai sentar na esquerda? Eles brigavam por posição. Mas no reino das trevas existe hierarquia. Eles respeitam, até mesmo entre os demônios, há liderança e respeito entre demônios. Infelizmente, no mundo por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E é interessante nós entender isso. Por quê? Porque o diabo estava querendo dar um tapa na cara de Jesus. Nosso reino é organizado. Não é igual ao teu reino, na qual seus discípulos brigam por posições, brigam por destaque, brigam para quem vai ser o maior e quem vai ser o menor. Não, entre o reino das trevas existe organização. E é triste eu te falar isso, mas é verdade. E os filhos das trevas são muito mais organizados, muito mais prudentes que os filhos da luz. Mas é tempo de nós mudar isso. Levanta a sua mão aí e profetiza aí que vocês não serão uma igreja assim. Vocês serão organizados, vocês serão excelentes. Vocês são filhos e filhas e vocês já estão impactando essa geração. Diga amém. Amém. Não haverá rivalidade, competição. Eu vejo o amor e o carinho da sua liderança. Obrigado, pastor. Obrigado, pastora. Eu vejo a dedicação, o zelo, a paixão que eles têm. Quantos testifica disso? Levanta a sua mão. Eu vejo o suor, o trabalho deles, o pouco tempo que eu tenho conhecido. Eu tenho visto esse trabalho lindo e maravilhoso, na qual Deus confiou na mão deles. E é necessário hoje, nessa noite, eu quero desafiar vocês a orar pelos seus pastores, abençoar a vida deles. Quantos podem dizer amém? Amém. Nós vamos fazer isso daqui a pouco. Presta atenção. Olha o que diz a palavra. Vamos lá. E implorava com insistência, que não os mandasse sair daquela região. Olha o que acontece, versículo 11. E uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima, e os demônios imploraram a Jesus. Presta atenção, isso aqui me deu um nó na minha cabeça. Isso aqui eu confesso, fiz seminário, fiz teologia, mas isso me deu um nó na minha cabeça. Jesus ouviu os demônios. Diga após mim, por quê? Não, fala de novo, faça uma pergunta, fala por quê? Jesus ouviu os demônios, mas mais para frente ele não ouviu o gadareno. Eu não entendi, vamos explicar. Agora mesmo você vai ter essa revelação. Olha que interessante. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. E os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Olha que interessante. E ele lhes deu permissão. Diga permissão. E eu falei assim: Deus, por quê? Porque o Senhor ouviu ele. Porque o Senhor permitiu que esses demônios entrassem nesses porcos. Alguns de nós já conhecemos a história, mas tem uma revelação com isso. Tudo existe um propósito. Eu te expliquei, eu te falei mais cedo. Tudo existe um propósito. Mesmo que você não entende hoje, amanhã você vai entender. Diga amém. Amém. Mesmo que você não entende agora, tem momentos nas nossas vidas que nós não vamos entender. Alguns movimentos, alguns sacrifícios, algumas lutas, algumas perdas, algumas decepções, algumas frustrações, alguns desafios. Parece que nós estamos perdendo a batalha, mas você jamais vai perder a guerra. Diga amém. Parece que nós estamos perdendo, mas não estamos. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos,
para que entremos neles. Versículo 13. E ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, e a manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se do precipício, como é que fala? Precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. E os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. E quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, se assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Olha só, que interessante. E os que estavam presentes contaram ao povo o que aconteceu com o demoniado. Falaram também sobre os porcos. Então o povo, olha que interessante aqui, eu vou te explicar. Olha só. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Não, peraí. Vamos entender algo aqui. Jesus entra na cidade, liberta um homem na qual o judaísmo não podia libertar, a religião não podia libertar, os saduceus, os fariseus, os escribas, ninguém podia libertar aquele homem, apenas Jesus, só Jesus, diga só Jesus. Aí Jesus permite que esses demônios, mais ou menos 2.000 deles, as legiões, nós não sabemos, talvez 6.000, alguns teólogos dizem que é mais ou menos 6.000 demônios, cada legião, é como os soldados romanos, presta atenção, o exército romano na época, tinha mais ou menos 6.000 demônios, eles entram naqueles porcos, e eles caem nesse, como é que chama a palavra? Precipício. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, para esse varão aí, meu Deus, olha só, precipício, que palavra interessante, português é mais difícil que inglês, você acredita? Recebe inglês aí, levanta sua mão aí. Você vai aprender inglês em nome de Jesus. Quando você começar a falar inglês, é mais fácil falar inglês que português. Você acredita que eu estou te falando? O português é muito mais difícil que o inglês. Diga amém. Você não sabe o que você tem, querido. Você não sabe o que você carrega. O Brasil é um país abençoado. Diga amém. Olha só, Deus permite, presta atenção, certas coisas para envergonhar Satanás. Deus permite certas coisas para trazer honras e glórias e louvores para o nome dele. Presta atenção. Aquele povo, em vez de regozijar e celebrar o avivamento, aquele povo, em vez de falar assim, graças a Deus, meu Deus, esse homem foi liberto, ele estava mais preocupado com os porcos, Nicolas, do que com o gadareno. Ele estava mais preocupado com os animais, com o porco, do que com uma alma. Olha o estado daquela região, olha o estado de Gadara. Presta atenção, Jesus estava quebrando alguns negócios. Não, você não está entendendo. Você sabe o que está acontecendo? Os judeus não podiam mexer com o porco, porque aquela cidade estava corrompida. A corrupção naquela cidade estava tão grande. É igual algumas igrejas, é igual alguns países, que estão mais preocupados com dinheiro, com lucro. Eles são mercenários, diga mercenários. Eles estão atrás do dinheiro do povo. E estava mais preocupado com os businesses, os negócios, o empreendedorismo, sei lá o que falam no Brasil. Estava atrás do dinheiro, do dólar, que virou idólatra. Eles estavam preocupados porque aquelas manadas de porco estavam dando lucro para eles. Então, eles ficaram com raiva porque Jesus precisou quebrar alguns negócios para salvar uma alma. Levanta sua mão aí. Há negócio que tem que falir, há negócio que tem que acabar para que o reino do céu se expande. Quantos podem dar uma salva de palmas para Jesus? É necessário que muitas coisas venham a fechar, que venham a morrer, para que o reino venha a crescer. Eu creio que Deus está falando com alguns aqui. Eu creio que muitos bares irão fechar, para igrejas venham crescer e ser plantadas nessa região. Muitas baladas, muitas casas de massagens, muitas casas de droga precisa fechar para que o reino venha expandir. Não levanta sua mão, eu estou profetizando. Eu estou falando com o povo aqui de Edmonton, eu estou falando com o povo aqui de Alberta, que muitas coisas vão ter que fechar nessa cidade para que o reino dos céus venha se expandir na terra. Casa de espiritismo vai fechar. Eu profetizo em nome de Jesus. Casa de drogas, cannabis, vape shops. Eu profetizo striptease vai fechar para a glória de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E é chegado o reino dos céus. Quantos crê, dão glória a Deus aí, bem alto aí. Falei para você que Henrique, hoje ninguém vai dormir. Diga amém? Amém. Olha só, presta atenção. Aquele povo, em vez de honrar Jesus, em vez de adorar Jesus, em vez de louvar o santo nome dele, o povo queria mandar ele embora da cidade. Olha que interessante. Olha como interessante que é um povo que está mais atrás do dinheiro de Mamon do que do próprio Deus vivo. Eles perderam o tempo da visitação do Senhor Jesus. Eles não reconheceram Ele como Messias. Eles não reconheceram Ele como Salvador do mundo. Olha que tristeza, pastora. Eu acho interessante isso. Quantas vezes nós vemos isso na sociedade?
O povo celebra tanta coisa. É tantas festas, é tantos feriados, é tanto entretenimento, é tanta coisa. Nós não somos uma igreja assim. Diga amém. Nós não somos igreja assim. Presta atenção. Olha só. Não tem mais celebração. Presta atenção quando uma igreja para de celebrar almas que vêm aos pés de Jesus. Começa a celebrar os filhos pródigos que vão entrar. Começa a celebrar uma alma que aceita Jesus e que batiza. Aleluia. Começa a chorar na presença do Senhor. Começa a chorar por almas. Começa a clamar por almas nessa cidade. Qual a última vez você chorou na presença do Senhor? Qual a última vez você orou por almas e chorou por almas? A minha pergunta para você aqui nessa noite, nesse retiro, eu não quero te confrontar, eu não quero te desafiar, eu quero que você saia daqui com uma convicção de almas. O propósito na qual Deus te trouxe aqui nessa terra é para ganhar almas, diga amém. É necessário, presta atenção, os discípulos também estavam um pouco esquisitos. Eu vim aqui falar um pouco sobre os discípulos. Os discípulos não estavam entendendo o propósito. Olha o propósito na qual Deus tinha trazido eles ali para aquele lado, eles não estavam entendendo direito. Talvez ele estava pensando, olha, eu estou passando aqui por causa de uma alma. Senhor, cadê as multidões? Senhor, o Senhor nos levou para multidões. O Senhor nos levou para tantos lugares. Agora o Senhor chega aqui, expulsa esses demônios. Mas presta atenção, demônio não morre. Repita após mim, diga, demônios não morrem. Eles caíram naquele, fala de novo. Precipício. Eles caíram naquele precipício. Os porcos morreram, mas os demônios não morrem. Presta atenção. Isso de propósito, a qual você vai ter que entender. Demônios não. Mas Jesus também não, são espírito. Diga amém. Mas isso de propósito. Naquele momento que eles caem, a Bíblia fala que eles vão à procura de outro lugar para habitar. Se a casa está vazia, eles entram. Mas se a casa está cheia do Espírito Santo, eles não conseguem entrar. Só quem é cheio do Espírito Santo, levanta a sua mão aí. Aleluia, diga glória a Deus. Aleluia. Só quem é cheio aí, dá um glória a Deus. Amém. O diabo não tem como entrar numa casa cheia. Ele só entra em casas vazias. Vocês estão entendendo? Diga amém. Uma grande manada de porcos estava passando uma colina e os demônios imploraram a Jesus, mande-nos para os porcos e para que entremos neles. E ele deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. Você vai entender o porquê Jesus deu permissão para aqueles demônios entrarem naqueles porcos. Tem um motivo, tem um propósito. E a manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se do precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. E os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. E quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Psicólogos não podem resolver o teu problema. Psiquiatras não podem resolver o seu problema. Doutores, enfermeiros e enfermeiras, a medicina, embora que é bom, diga amém, mas não pode resolver o seu problema. O único que pode resolver o nosso problema é Jesus. Levanta a sua mão aí. O único que pode resolver o nosso problema é Jesus. O único que pode nos salvar é Jesus. E os que estavam presentes contaram ao povo o que tinha aconteceu com o demoniado. E falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Olha que interessante. Versículo 18. Eu estou quase terminando. Hoje nós vamos fazer algo profético. Diga amém. Amém. Olha o que diz a palavra. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estava endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. E Jesus não o permitiu. Repita após mim, diga, Jesus não o permitiu. Como que ele permite demônios fazer o que eles querem, ir nos porcos, e não permite esse homem que acabou de aceitar ele, acabou de ser liberto, em perfeito juízo, não entrar dentro do barco? Eu creio que eu falei isso 2 anos atrás, e eu creio que eu venho aqui ressaltar isso novamente. Porque eu creio que Deus quer nos trazer à lembrança algumas coisas. Presta atenção, no propósito, na visão, na missão, nos valores que Deus estabeleceu nessa casa. Diga amém. Tem algo que Deus está fazendo em vocês. Presta atenção. Não é sobre nós, é sobre pessoas. Diga amém. É sobre Cristo e pessoas. Presta atenção. É necessário eu entender isso. Jesus ama pessoas. O evangelho, presta atenção, não é para os anjos, não é para demônios, é para seres humanos. Seres humanos precisam de Jesus. É interessante isso. Como Jesus ele não permitiu, isso também me deu um nó na minha cabeça. Senhor, por que isso? E ele vai revelando, presta atenção. Eu imagino naquele momento ali, os discípulos olhando para Jesus, igual eu e você, falando assim, graças a Deus que Jesus não permitiu. Meu Deus, olha a dor de cabeça.
Olha a dor de cabeça. Ter igreja é dor de cabeça. Porque você vai ter que limpar o peixe, não só pescar. Você vai ter que limpar o peixe. E limpar o peixe, você vai feder. Porque peixe fede. Quem já cheirou peixe aí? Levanta sua mão. Não é fácil. Irmãos, olha para mim. Esse homem estava endemoniado. Diga endemoniado. Ele deve estar pelado. Ele deve estar com unha grande, cabelo grande, barba grande, todo dente quebrado. Imagina o estado desse camarada. Sem desodorante, sem perfume. Olha para o irmão do seu lado e diga, sangue de Jesus tem poder. Não. Ninguém queria cuidar. Nem Pedro, nem Tiago, nem João. Muito menos Judas. Assim, quando, pastora dele, Jesus falou, não, você não vai entrar no barco não. Eu penso que Pedro, Tiago e João disse, aleluia. Eu não preciso cuidar. Aleluia. Não, está errado, querido. Está errado. Os discípulos ainda não estavam maduros. Igual muitos aqui não estão maduros ainda para isso. Está preparado, queridos, para quando entrar prostitutas aqui dentro? Está preparado quando entrar homossexuais, lésbicas, bissexual? Está preparado quando entrar pessoas de tudo é tipo na sociedade? Como que você vai tratar essas pessoas? Diga, irmão, está do seu lado aí, te prepare. Te prepare, olha para o seu irmão, olha para o seu irmão. Te prepare. Quando entrar pessoas que você não necessariamente gosta. Não, eu imagino o estado, e Pedro, Tiago e João falando, e Jesus ouvindo tudo. Nossa, eu não preciso cortar o cabelo dele, não preciso dar banho nele, não preciso cortar a unha dele. Graças a Deus. Jesus, mandou bem, tá? Até te dou um desconto agora por causa da tempestade, te dou um desconto por causa daquele cenário horrível lá, do precipício, sei lá o quê. Graças a Deus, isso não é problema meu. Mas escute, aquele gadareno entendeu em alguns minutos o que demorou 3 anos e meio para os discípulos entender. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Jesus, isso aí eu falando, tá? Eu estou parafraseando, eu estou explicando um contexto aqui para você entender o que realmente aconteceu. Você vai entender agora, presta atenção. Título da mensagem, você é a arma secreta de Deus para essa geração. Deus quer usar os improváveis aqui dentro. Diga para o irmão do seu lado, você é a arma secreta de Deus. Vai, fala. Você é a arma secreta de Deus. Você é o elemento surpresa de Deus para essa geração. Você é a arma secreta de Deus. Deus quer usar os improváveis. Só os improváveis, levanta sua mão aí. Deus quer usar os improváveis. Deus quer usar quem ninguém dá nada para ele. Quem ninguém confia. Ei, Deus quer usar você, problemático, complicado. Deus quer usar você. Imagina Jesus olhando, dando uma piscadinha para ele. Olha só. Você não pode entrar não, tá? E os discípulos atrás, ó, a igreja que acha que errou. Não precisa fazer chuveiro não, pastor. Não, mandei pro community center. Não vou dar banho nele na minha casa, não. Não, minha roupinha bonitinha, não vou dar para ele, não. Não vou nada. Cortar a unha de velho, esquece esse cara. Já tem meus problemas, já tem meus BO aí. Isso não é ser igreja. Isso não é ser igreja. Você não pode correr do problema, você tem que enfrentar o problema. Diga amém. Você não vai entender, você vai entender agora. Olha o que Jesus faz com esse gadareno. Vamos ler. Quantos estão entendendo um pouquinho aí? Levanta a sua mão aí. Quantos estão entendendo o propósito que você está aqui nessa noite? Deus quer usar você. Fala para o irmão do seu lado, Deus quer usar você, querido. Deus quer usar você, querido. É você. É você mesmo. Aleluia. Jesus não permitiu, mas disse assim, ó. Vá para casa. Olha aí. Tem mais. Vai para casa, para a sua família. E anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Imagina, meu irmão, imagina os discípulos. Yes! Aleluia! Glória a Deus! Só que eles teve que caminhar com Jesus, alguns anos, diga anos. Porque não entendeu. Quando você não entende, você vai dando volta, até você entender. Se você não entende, eu vou passar 2, 3 anos, já fui para mais de 30 países depois que eu voltar. Você está no mesmo lugar, porque você ainda não entendeu. Mas nessa noite os seus olhos estão abrindo. Levanta a sua mão aí. Eu estou profetizando. Deus está te dando olhos para enxergar, ouvidos para ouvir, um coração para sentir. Existe um novo tempo para a sua vida. Não, pelo amor de Deus, levanta a sua mão e recebe. Pelo amor de Deus, levanta a sua mão e recebe. Deus está abrindo os seus olhos espirituais para que você venha entender o propósito. Isso aconteceu, pastor? Olha aí. Esse homem, em alguns minutos, Henrique, entendeu que os discípulos demorou 3 anos e meio para entender. Tem um ditado, tem um gelo na minha boca agora. Tem um ditado que é assim, ó. E a Bíblia diz o seguinte: os últimos serão? E os primeiros serão? Os últimos serão? E os primeiros serão? Eu te provo para você aqui. Primeiro evangelista no Novo Testamento, Gadareno. Tem mais, tá? Tem mais. Não estudou nos pés de Gamaliel,
não andou com Jesus 3 anos e meio, mas entendeu, porque sabe o que acontece? Quando os discípulos estão de mimimi, quando os discípulos estão sem compromisso, Deus levanta quem acabou de chegar na igreja para fazer uma obra grande de Decápolis. Levanta a sua mão, eu estou profetizando. Deus vai usar os improváveis nessa casa. Deus vai usar os problemáticos nessa casa para ganhar Alberta, para ganhar essa região. Deus vai usar pessoas que você não imagina para ganhar essa cidade. Ei, eu estou falando com alguém aqui. Deus vai te usar. Meu Deus. Olha o que acontece. Olha o que acontece. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde eu era prego, agora eu sou marreta. Olha só. Tem um hino antigo, a pastora estava cantando um hino antigo aqui. Quando eu era prego, Satanás me bateu. Agora eu sou marreta, quem bate nele sou eu. Aleluia! Vocês estão entendendo? Levanta sua mão aí. Tem mais. Eu quero que você foque em 10 cidades aqui. Escreve na sua cabeça aí. 10 cidades. Já pede cidade grande aí. Levanta sua mão, estou profetizando aí. Pede grande. Ottawa, Toronto, Edmonton. Vai falando aí. Calgary, Vancouver. Vai falando aí. Los Angeles, New York, Boston, Orlando. Vai falando Jerusalém, Paris, Milan, Tóquio, Beijing, Hong Kong. Vai falando aí. Abre a sua boca aí, querido. Eu quero ouvir cidades. Começa a declarar cidades. Ipatinga, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Vai falando, eu não estou te ouvindo. Vai. Fala. Fala cidades. Vai falando, abre a sua boca aí, clama. Salvador, Florianópolis, fala. Não, pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus, não. Cidade nem te ouviu, os demônios têm que estar com medo. Eu quero que você dê um grito aí, fala o nome das cidades aí, vai falando. Vai falando. Red Deer, Barcelona, Madrid, aonde mais? É ali que Deus vai te enviar. Você não está entendendo, meu irmão. Decápolis são 10 cidades, diga 10 cidades. Você não está entendendo. Eu vou falar de novo. Aonde abundou o pecado? Você não está entendendo. O que um dia te aprisionou, você vai ser usado com autoridade agora para libertar. Qual o problema seu mesmo? Eu quero que você sonde o seu coração. Qual o problema seu mesmo? Depois que Deus te libertar, para ajudar pessoas que estão passando pelo mesmo problema seu, porque agora você tem autoridade. Olha o que acontece. Estou quase terminando, tá? Vamos orar para os seus pastores hoje. Hoje você vai ter tempo para ficar na fogueira, não tem problema. Amém? Vamos lá. Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa, coloca a casa em ordem. Não existe avivamento na nação, se o primeiro avivamento é em casa. Diga amém? Não existe avivamento na província, não existe avivamento na nação ou na geração. O primeiro avivamento é em casa. Olha só, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Para a sua família, e anuncie quanto o Senhor fez por você e como Ele teve misericórdia de você. Como que eu vou ganhar almas? Falando o que Jesus fez na sua vida. Diga boas novas. Eu não estou ouvindo, diga boas novas. Eu não quero ouvir o que Deus fez em 1970, eu quero ouvir o que Jesus fez hoje na sua vida, ontem na sua vida, antes de ontem, essa semana, esse mês. Levanta a sua mão, estou profetizando. Existe um testemunho novo sobre a sua vida. Existe um testemunho novo, milagres novos, sinais, maravilhas, prodígios. Existe um tempo novo para você e você vai testemunhar o que Deus está fazendo agora. Não 20 anos atrás, não 30 anos. É agora. Deus tem feito algo novo na minha vida. Esse final de semana, por esses dias. Em nome de Jesus, olha, tem mais. Então, aquele homem se foi e começou a pregar, a anunciar. Meu irmão, você não está entendendo. Se você não quer fazer, Deus vai levantar pessoas que estão chegando agora. Não, você não está entendendo. Se você não quer obedecer, você não quer dar lugar, se você não é sensível, sem compromisso, Deus vai levantar os improváveis com compromisso. Levanta sua mão aí e diga, não, Senhor, usa-me, Senhor, eis-me aqui. Não, pelo amor de Deus, meu irmão, você tem que reagir. Não, meu irmão, eu quero reagir. Olha o que aconteceu. E começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Coloca de pé nesse momento. Estou quase terminando. Estou falando sério. Não vou deixar sem pé por muitos minutos, não. Embora que eu sou meio doido mesmo, então tá bom. Olha só, olha para mim. Você imagina a cara dos discípulos. Você não está entendendo. Repita após mim, diga Decápolis. Sabe quem estava nessa cidade de Decápolis? Já ouviu falar de Damasco? Quem ouviu falar de Damasco? Quem ouviu falar de Filadélfia? Sabe quem plantou essas igrejas? Foi os discípulos, foi o Gadareno. Sabe quem anunciou? Sabe quem evangelizou? Você lê na história, o Gadareno.
Diga para o irmão que está lá, tem surpresa aí, tem surpresa aí. Vai, fala. Tem surpresa, tem surpresa, tem surpresa, tem surpresa, tem surpresa, hein? Ninguém dava nada para o Carlos e para a Meire, mas quem está plantando e fazendo história aqui em Hamilton são eles. Vamos dar uma salva de palmas para a vida deles? Olha só, se alguém tiver uma bacia aqui, bacia com água, pode trazer, porque eu gostaria de lavar os pés deles. Mas se não tiver, não tem problema não, outro dia eu faço isso. Mas eu quero honrar seus líderes. Se tiver uma bacia aí com água, eu vou lavar os pés deles. Presta atenção. Mas antes disso, eu quero chamar o pastor e a pastora aqui. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Não tem problema não. Eles servem tanto que, olha, não para, nem para receber uma oração, eles param de servir. Eu não vejo isso sempre. Eu não vejo pastora nenhuma cozinhando assim, pastor nenhum na câmara. Eles precisam de ajuda. Amém. Primeiramente, eu vou dar um abraço na senhora, tá? Deus abençoe. Olha só. Deus abençoe. Olha só. Eles são improváveis. Não tem problema não, pastor. Não tem problema. Eles são improváveis. Ninguém dava nada por eles. E olha aí o que eles estão fazendo. Sabe o que o diabo está querendo colocar no ouvido de alguém? Olha só, você não vale nada, você tem valor sim. Amém. Esse casal é uma bênção. Amém. Quando o demônio via ele, o Gadareno falava assim, eu dominava esse menino, dominava esse Gadareno, e hoje ele tem autoridade para me expulsar. Quando ele ia para as 10 cidades, aqueles demônios que caíam no precipício, junto com aqueles porcos, eles flutuavam e voavam e foram para aquela cidade. E agora aquele homem cheio do Espírito Santo tinha autoridade para expulsar. Eles são improváveis, igual o Gadareno. Eu não sei do testemunho deles. Ele falou um pouquinho aqui. Um pouquinho, o pastor falou um pouquinho aqui. Mas eles precisam de ajuda. Em Decápolis, não adianta, um planta, outros regam, mas Deus dá o crescimento. Diga amém? Eles podem até plantar, ela pode até regar, mas Deus dá o crescimento. Eu quero que você saia do seu lugar, cada um de vocês, dá um abraço neles. Vem cá. Quero que você saia do seu lugar e dê um abraço neles. Cada um de vocês. Eu quero que você abrace eles. Não, eu quero que você abrace eles. Pode abraçar. Pode abraçar e agradece eles. Muito obrigado, pastores. Muito obrigado. Quero que saia do seu lugar e abrace todo mundo. Diga, eu te honro. Eu te amo. Estou aqui para te servir, te ajudar. Sai do seu lugar e abraça. Abraça. Você não sabe o sacrifício. Você não sabe o que eles passaram. Você não sabe o que eles passaram. Obrigado. Você não sabe o que eles passaram. Se alguém pode ficar com o meu Isaiah, eu te agradeço. Se alguém puder ficar com o meu Isaiah aí, que nós vamos... A pastora vai lavar os pés da pastora e eu vou lavar o pé dos pastores. Amém? Dá um abraço neles, honra eles. Diga, eu te amo, eu te valorizo, eu te aprecio. Que Deus te abençoe, que Deus te recompensa, que Deus te honra nessa terra. Quero que você libere palavras. Eles não me pediram fazer isso, mas eu senti de Deus para fazer isso. E eu vou fazer porque eu sou sensível à voz do Espírito. Quero que vocês honrem eles. Respeita eles. Eles são improváveis. Ninguém dava nada para Edmonton. Ninguém dava nada para eles. Mas hoje é um divisor de águas. O princípio da honra está sendo estabelecido nesse lugar. O princípio do amor, da honra, do respeito. Eu preciso honrar a minha liderança. Eu preciso honrar aqueles que Deus chamou para ser autoridade sobre a minha vida. É necessário. Necessário. Antes de qualquer avivamento, existe um quebrantamento. Antes de qualquer avivamento, existe um quebrantamento, um arrependimento genuíno. Eu não aceito falar mal da minha liderança. Eu não aceito falar mal da minha igreja. Eu não aceito falar mal da minha mulher, dos meus filhos, porque eu tenho aliança com eles. Não permita ninguém falar mal dos seus pastores. Não permita, não aceite, pelo amor de Deus. Por favor. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas eu tenho que falar. Eles não me pediram falar nada, queridos. Olha, eu não sou pau mandado, não. Eu não gosto disso, não. Não falo. Não. Deus me mandou fazer isso. E eu vou fazer isso. Amém? Existe o princípio da honra. Esse é o primeiro acampamento. Então vamos começar certo. Vamos começar certo.
Se é o primeiro acampamento de muitos, vamos começar certo. Existem princípios, existe base, fundamento, alicerce. Quantos podem dizer amém? Os discípulos não entenderam. O gadareno estava honrando Jesus mais do que os discípulos. Às vezes os filhos, bebês espirituais, estão honrando mais a Deus e a liderança do que muitos que estão aqui há muito tempo. Cuidado, hein? Cuidado. Cuidado. É necessário restaurar a honra nessa casa. Deus quer que você reflete, medite nessa palavra. É o tempo disso. É um tempo de renovo, de restauração, de honra sobre essa casa. Em nome de Jesus. Eu não sei porque eu estou ministrando isso, mas Deus está queimado no meu coração. Nós começamos como filhos e filhas, fomos para a excelência e agora, não sei, esse aqui, você é a arma secreta de Deus, o alimento surpresa de Deus. E Deus quer te surpreender, pastores. Deus vai te surpreender, pastores. Deus irá te surpreender. Em nome de Jesus. Não desista. Mas eles estão cansados. Eles precisam de ajuda. Eles precisam de ajuda. Pelo amor de Deus, não sobrecarreguem os vossos pastores. Vocês precisam ajudá-los. Senão eles não vão aguentar. Eles precisam de pessoas ao lado deles para segurar essa cruz, para levantar as mãos deles, para que eles venham interceder e orar e fazer a vontade do Pai. Um trabalho lindo que eles têm feito. Eu não vejo isso em qualquer lugar. Vejo eles trabalhando para cá e para lá. Não, queridos. Nós precisamos honrá-los em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Não terminei, mas isso é uma noite profética, como eu te disse. Como é uma noite profética, eu tenho que obedecer à voz do Espírito. Amém? Isso é mais importante que palavras. É uma demonstração. O povo está cansado de explicação. Eles querem uma demonstração. Diga amém? Isso é uma demonstração de amor. Uma expressão de honra. Quando estão entendendo, levanta sua mão. Isso tem que ser comum aqui. Aleluia. Talvez ninguém fez isso para eles, mas eu quero fazer. Eu quero estabelecer isso. Porque Deus mandou honrar eles. E eu creio nisso. Eu não vim aqui para ser honrado, eu vim aqui para honrar. Eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Está quase terminando aí. Aleluia. Mas nós vamos agora honrar eles. Se vocês puderem. Amém. Coloque isso aqui no meio, fazendo favor. Amém. Me ajuda aí. Aleluia. Coloque aí no meio. Amém. Pastores, pode sentar aqui no altar. Pode sentar aqui no altar. Tira os seus sapatos, por gentileza. Aleluia. Levanta sua mão, igreja. Levanta sua mão. Amém. Começa a orar. Abençoa a vida deles em nome de Jesus. Pai, nós o abençoamos a vida deles e pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha abençoar a vida da pastora Mary e do pastor Carlos. Nós abençoamos a vida. Tem uma toalha aí? Tem uma toalha para lavar os pés deles? Tem uma toalha? Nós abençoamos a vida deles, Pai. E pedimos, Espírito Santo, leva eles além. Leva eles além. Leva eles além. Eles venham pisar onde ninguém pisou. Que eles vão além, Pai, em todas as áreas. Abençoa os seus filhos, seus futuros netos. Abençoa, Pai, o casamento, o ministério, todas as áreas. Leva eles além, Pai. Quão formoso é os pés daquele que traz as boas novas. Nós abençoamos, ó Pai, esse casal, Pai, abençoado. E pedimos, ó Pai, que o Senhor venha guardá-los. Protege, honra, Pai, recompensa, abençoe eles com toda sorte de bênção, em todas as áreas. Pai, faça o que nenhum homem pode fazer. Eu peço uma unção dobrada do Teu Espírito. Honra eles, ó Pai, em todas as áreas. Emocional, sentimental, acadêmica, física. Deus, familiar. Senhor, em todas as áreas, ó Pai. Expande o Teu reino através deles, em nome de Jesus. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha pôr eles, ó Pai, em lugares altos. Coloque eles em lugares altos. Em nome de Jesus. Pai, que eles venham, ó Pai, servir com excelência, como eles têm feito. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço por esse novo tempo na vida deles. Pai, eu peço, ó Pai, que o Senhor venha, Pai, recompensar eles. Restituição. O Senhor manda te dizer restituição. Há uma restituição sobre a sua vida. Uma restituição sobre a sua vida. Pai, eu peço, Pai, no nome de Jesus, venha fazer infinitamente mais do que eles têm pedido ou imaginado. Deus, leva eles para as nações, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, para a vida deles.